Cuba nos anos 50, a ilha mais moderna da América Latina, com carros importados, televisões em cores, cassinos de luxo em Havana, um país que consumia mais que o México e que tinha mais telefones per capita que a Argentina. Só que por baixo desse verniz de modernidade, tinha uma bomba relógio pronta para explodir. O problema era que Cuba nunca tinha sido realmente independente. Parecia um país livre no papel, mas na prática era controlada de fora desde o século XIX. E quando tu reprime o desejo de liberdade de um povo por tempo demais, uma hora ele explode. E como é que um país aparentemente próspero virou o palco de uma revolução radical no século XX na América Latina? Por que Fidel Castro conseguiu derrubar uma ditadura com apenas 12 homens escondidos numa montanha? E como uma revolução que começou pedindo democracia acabou virando uma ditadura socialista? Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Tu sabia que Cuba foi o último país da América Latina a se libertar da colonização europeia e mais especificamente da Espanha? A gente tá falando do ano de 1898, cara. Segura essa informação porque esse atraso na independência vai explicar por que a Revolução de 1959 foi tão radical. Enquanto o Brasil já era independente desde 1822, enquanto a Argentina e o México tinham décadas de soberania, Cuba ainda era uma colônia espanhola. Só que quando a independência finalmente chegou, ela foi roubada. Os Estados Unidos interviram na guerra de independência cubana. Então, em vez de deixar Cuba livre de verdade, transformaram a ilha num protetorado. Em 1901, os americanos enfiaram na Constituição cubana a chamada Emenda Platt. Tu consegue imaginar o que era isso? Era literalmente uma cláusula que dava aos Estados Unidos o direito de invadir Cuba sempre que quisesse. Cuba virou o que o sociólogo Florestan Fernandes chama de subnação, um país que no papel era independente, mas na prática era controlado de fora. A gente pode até chamar de república intervida. Os Estados Unidos tinham uma base naval permanente em Guantánamo, controlavam boa parte da economia e decidiam quem governava a ilha nos bastidores. E a economia? Bom, Cuba foi moldada como uma grande feitoria de açúcar moderna. Tinha usinas moderníssimas, tecnologia de ponta, exportação em massa. Só que esse desenvolvimento era completamente dependente. O açúcar cubano alimentava o mercado norte-americano. E quando a safra acabava, começava o que os cubanos chamavam de tiempo morto, o tempo morto. Era o desemprego sazonal em massa. Milhares de trabalhadores rurais ficavam sem renda, esperando a próxima colheita. É interessante tu perceber essa dependência com os Estados Unidos e a relação com o açúcar, porque mais na frente, e a União Soviética entrar nessa jogada com Cuba, Cuba também vai acabar continuando dependente da União Soviética. Dá uma olhada nesse contraste pra gente voltar. Havana, a capital, era uma cidade cosmopolita nos anos 50. Tinha cassinos, carros importados, televisões e um consumo comparável ao de países desenvolvidos. Mas se tu saísse de Havana e fosse pro campo, cara, era outro mundo. Uma miséria profunda, sem acesso à saúde, educação, zero. Essa estrutura criou uma sociedade rachada. De um lado, uma burguesia que a gente pode chamar de compradora. Ricos que viviam associados ao capital estrangeiro, sem projeto nacional próprio de autonomia produtiva. E do outro lado, uma massa de trabalhadores rurais e urbanos afundada na pobreza. E no meio disso tudo, uma classe média espremida sem horizonte, cada vez mais frustrada. Então, por décadas, Cuba acumulou essa frustração. O nacionalismo de José Martí, o intelectual que morreu lutando pela independência em 1895, virou uma ferida aberta. Martí havia escrito sobre a necessidade de uma soberania real, sobre o perigo do imperialismo norte-americano. Só que esse pensamento ficou lá, represado e esperando explodir em algum momento. Se essa frustração histórica já está fazendo sentido
sentido pra tu, deixa o like pra fortalecer o canal, porque a próxima parte mostra como uma sociedade inteira foi moldada pra gerar desigualdade em Cuba. As tentativas de mudar essa situação dentro da ordem falharam repetidamente. Eleições fraudadas, golpes palacianos e reformas superficiais que não tocavam na estrutura do problema em Cuba. Quando a sociedade chegava perto de um colapso, entrava uma ditadura para segurar essa panela de pressão. E foi assim com Gerardo Machado na década de 1930. Foi assim de novo em 1952, quando Fulgêncio Batista deu um golpe de Estado. Lembrando, sempre mantendo a dependência em relação aos Estados Unidos e uma desigualdade profunda dentro de Cuba. Batista era um personagem recorrente na política cubana desde os anos 30. Ele já tinha governado antes, saído de cena, e em 10 de março de 1952 voltou através de um golpe militar. Cancelou as eleições que estavam marcadas, jogou fora a Constituição de 40 e instalou uma ditadura baseada em corrupção e repressão. E aqui está um detalhe importante. Tinha um jovem advogado, candidato a deputado pelo Partido Ortodoxo, que estava apostando na via democrática para mudar Cuba. O lema do Partido Ortodoxo era ética na política e combate à corrupção. Esse jovem se chamava Fidel Castro. Quando Batista deu o golpe, Fidel percebeu que a via legal e democrática já não dava mais. Não tinha mais eleição, não tinha mais Constituição e não tinha mais conversa. Foi nesse momento que Fidel e um grupo de jovens, a maioria deles de classe média urbana, estudantes e idealistas, tomaram uma decisão radical. A luta armada seria a única forma de restaurar a ordem democrática e, ao mesmo tempo, realizar as reformas sociais que Cuba precisava há décadas. A primeira tentativa foi um desastre completo em termos militares. No dia 26 de julho de 1953, Fidel liderou um ataque aos quartéis de Moncada e Bayamo, no leste de Cuba. A ideia era tomar os quartéis, distribuir armas e deflagrar uma insurreição popular. Mas o plano falhou. A maioria dos rebeldes foi morta ou capturada e Fidel acabou sendo preso. Só que aqui acontece uma virada genial. Fidel transformou o julgamento dele numa tribuna política. Ele fez a própria defesa no tribunal e proferiu um discurso que entrou na história com o nome "A História Me Absolverá". Nesse discurso, ele não se defendeu do crime de rebelião, ele justificou a rebelião, detalhou um programa revolucionário, falando sobre reforma agrária, industrialização, educação, saúde pública e justiça social, e concluiu dizendo que a história julgaria quem estava certo. Aquele fracasso militar virou uma vitória política. Fidel saiu da prisão em 55 graças a uma anistia e foi para o exílio no México. E foi lá que a revolução ganhou o seu caráter internacionalista. Foi lá também que Fidel conheceu Ernesto Guevara, um médico argentino que todo mundo ia passar a chamar de Che. O Che tinha acabado de viver uma experiência traumática na Guatemala. Ele viu o governo reformista de Jacobo Arbenz, que tentava fazer reforma agrária e mexer nos interesses das empresas americanas, ser derrubado por uma intervenção da CIA em 54. Aquilo marcou o Che profundamente. Ele concluiu que reformas moderadas não funcionavam, que os Estados Unidos nunca deixariam nenhum país da América Latina seguir um caminho independente e que a única forma era a luta armada. Fidel e Che se encontraram e a química foi imediata. Junto com Raul Castro, irmão de Fidel, e outros 79 guerrilheiros, eles organizaram uma expedição para invadir Cuba. Compraram um iate velho chamado Granama e zarparam do México em novembro de 56. O desembarque foi caótico. As tropas de Batista estavam esperando. Dos 82 expedicionários, apenas 12 sobreviveram aos primeiros combates e conseguiram fugir para as montanhas da Sierra Mestra, no leste da ilha. Dá para imaginar? 12 homens, feridos, sem comida, sem equipamento. A Revolução Cubana podia ter acabado bem ali, mas não acabou. E aqui tá o pulo do gato. A sobrevivência desse grupo dependeu dos camponeses. Fidel e os guerrilheiros conseguiram conquistar a confiança da população rural. Mas como é que eles fizeram isso? Pagando
pelo que consumiam, oferecendo assistência médica. O Che era médico e principalmente prometendo uma reforma agrária. Tu deve estar pensando, mas como 12 homens viraram um exército? Isso é uma boa pergunta. Enquanto o exército de Batista chegava nas vilas queimando casas e torturando suspeitos, os guerrilheiros de Fidel tratavam os camponeses com respeito, como se fossem seres humanos, porque eram seres humanos. Essa diferença moral foi decisiva. A guerrilha acaba começando a crescer. De 12 homens, passou para dezenas, depois centenas. A Sierra Mestra virou um território libertado, numa zona onde o Estado cubano não conseguia mais entrar. E olha, a vitória militar não foi por grandes batalhas campais. O historiador Eric Hobsbawm destaca um dado muito impressionante. Che Guevara, já nos estágios finais da Revolução, começou a campanha para conquistar o resto da ilha com menos de 55 homens. Em dezembro de 58, as forças de Fidel capturaram uma cidade de apenas 1.000 habitantes. A vitória não veio da força bruta, mas do colapso moral do regime de Fulgêncio Batista. O exército da ditadura estava desmoralizado. Os soldados não queriam morrer defendendo um ditador corrupto. A burguesia cubana, que antes apoiava Batista, começou a perceber que o regime estava acabando. Até os Estados Unidos, que tinham sustentado Batista por anos, começaram a se distanciar dele. No dia 1º de janeiro de 59, Batista fugiu de Cuba. Fidel e os barbudos, como ficaram conhecidos os guerrilheiros, entraram triunfantes em Havana. A multidão nas ruas era delirante. A sensação era de liberdade genuína e de esperança infinita. Mas aqui vem a parte que muita gente não entende. Não esquece esse detalhe porque ele é crucial. A revolução não começou socialista. Fidel não era um comunista declarado. O programa inicial era nacionalista e democrático. Restaurar a Constituição de 1940, fazer uma reforma agrária, diversificar a economia e ter independência produtiva dos Estados Unidos. Ponto. O que aconteceu então? Por que Cuba virou socialista? Segura essa pergunta porque a resposta vai mostrar como os próprios Estados Unidos criaram um inimigo que tanto temiam. A resposta está na dinâmica de confronto que vai se seguir depois da Revolução Cubana. Em maio de 59, um novo governo revolucionário aprova a reforma agrária. Essa lei limitava o tamanho das propriedades rurais e desapropriava latifúndios. Muitos deles eram de propriedade de empresas norte-americanas. Os Estados Unidos enlouqueceram. Washington cortou a cota de açúcar cubano que eles compravam e começou a planejar a derrota do governo. A CIA já estava organizando a invasão em 1960. Cuba se viu numa sinuca de bico. Para sobreviver economicamente e militarmente, precisava de um aliado poderoso. O único aliado disponível no meio da Guerra Fria era a União Soviética. Fidel começou a se aproximar de Moscou. A União Soviética ofereceu petróleo, armas e apoio político, mas o ponto de virada definitivo foi a tentativa de invasão da Baía dos Porcos em abril de 1961 pelos Estados Unidos contra Cuba. A CIA treinou cerca de 1.400 exilados cubanos anticastristas, armou eles até os dentes e organizou um desembarque em Playa Girón, na Baía dos Porcos. A ideia era criar uma cabeça de praia, deflagrar uma rebelião interna e derrubar Fidel. Só que deu tudo errado para os americanos. As milícias cubanas e o exército revolucionário esmagaram a invasão em menos de 72 horas. Foi uma humilhação internacional para os Estados Unidos e uma vitória espetacular para Cuba. E se essa virada te surpreendeu, deixa o like porque a consequência disso foi ainda mais insana. E lembrando, isso aqui é história, beleza? No enterro das vítimas do bombardeio que antecedeu a invasão, Fidel declarou pela primeira vez o caráter socialista da revolução. Foi ali, naquele momento, que Cuba oficialmente se tornou socialista, entendeu? Só depois do ataque na Baía dos Porcos é que Cuba se declara socialista. Não porque Fidel sempre quis isso desde o início, mas porque o confronto com os Estados Unidos deixou claro que não tinha meio termo. Ou Cuba radicalizava e se aliava ao bloco soviético, ou seria esmagada. Depois da Baía dos Porcos, a situação escalou ainda mais. Em 62, a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba. A justificativa era defensiva, proteger a ilha de uma nova invasão americana. Mas isso colocou o mundo à beira de uma
guerra nuclear. Foi a crise dos mísseis o momento mais tenso da Guerra Fria. Kennedy e Khrushchev negociaram diretamente. Os mísseis foram retirados de Cuba, mas em troca, os Estados Unidos prometeram, em um acordo secreto, não invadir a ilha. Cuba sobreviveu. Fidel ficou frustrado por não ter sido consultado, mas o regime estava garantido. A partir daí, Cuba se consolidou como um estado socialista integrado ao bloco soviético. Entrou no CAMI, o bloco econômico do leste europeu, trocando açúcar por petróleo e maquinários a preços subsidiados. Presta atenção nisso. Mais um ponto de dependência. A economia continuou dependente do açúcar, mas agora o comprador era Moscou, não Washington. Percebeu que não mudou nada? Internamente, a revolução institucionalizou-se. Foi criado o Partido Comunista de Cuba em 65. Em 1965. Só em 1965. A Constituição de 76 formalizou o sistema político. Surgiram os comitês de defesa da revolução, as milícias populares, as organizações de massa. Cuba tornou-se um estado de partido único, centralizado, com controle estatal da economia. Che Guevara, que tinha sido ministro da Indústria e presidente do Banco Nacional, defendia uma visão radical, a criação do homem novo. Para ele, o socialismo não era só mudar a economia, mas transformar o ser humano. Ele acreditava em incentivos morais em vez de materiais, que as pessoas deveriam trabalhar por consciência revolucionária e não por salário. Eram ideias voluntaristas e utópicas. As metas de industrializações rápidas que o Che defendia acabaram fracassando. Cuba não tinha recurso técnico e estava sob bloqueio e acabou voltando para o açúcar. O Che sai de Cuba em 65 para tentar exportar a revolução. Foi para o Congo, depois para a Bolívia, onde tentou replicar a estratégia da guerrilha rural, mas na Bolívia não tinha Sierra Mestra, não tinha apoio camponês, não tinha as condições de Cuba. Ele foi capturado e executado em 67. Virou Marte, ícone global da revolução, mas sua morte também marcou o fim da ilusão de que a estratégia cubana podia ser copiada em qualquer lugar. A Revolução Cubana inspirou uma onda de movimentos guerrilheiros por toda a América Latina nos anos 60 e 70. No Brasil, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, jovens idealistas pegaram em armas tentando repetir o modelo de Fidel e Che. A grande maioria desses movimentos fracassaram tragicamente. Muitos deles, inclusive, serviram de pretextos para golpes militares de direita que tomaram o poder alegando combater a ameaça comunista. Então, qual é o legado da Revolução Cubana? Ela prova que era possível desafiar os Estados Unidos e sobreviver. Mostrou que uma pequena ilha podia se tornar um ator geopolítico relevante e inspirou a esquerda mundial numa época em que o socialismo soviético já parecia burocrático e sem vida, mas também revelou os limites do modelo. A dependência econômica não foi superada, apenas mudou de mestre, da United Fruit Company para os subsídios soviéticos. Quando a União Soviética colapsou em 91, Cuba mergulhou numa crise profunda chamada de período especial. A centralização política gerou problemas de liberdades civis que persistem até hoje. A Revolução Cubana aconteceu porque uma nação inteira carregava uma frustração histórica de mais de um século desde a independência. Ela acontece porque a ditadura de Batista fechou todas as portas da via democrática e ela se radicaliza porque os Estados Unidos, ao tentar abortá-la, a empurraram para a radicalização. É uma história de como as contradições se acumulam até a explosão se tornar inevitável. Dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante para tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.